Né, para quem está vindo pela primeira vez aí a nos prestigiar na live, né, sejam bem-vindos, poder aí compartilhar, curtir, passar para os amigos, eu agradeço aí para a gente poder cada vez mais aí estar falando aí sobre o universo aí das orquídeas e das micro-orquídeas, né, principalmente aí no caso das micro-orquídeas. Bom, deixa eu só virar um pouquinho aqui a câmera, pronto, aqui já acertei. Então tá ótimo, pessoal. Bom, para quem está vindo pela primeira vez, vamos explicar aí como que a gente faz. Normalmente no início a gente mostra algumas plantas que estão floridas, né, essa semana. Depois a gente entra no tema, que o tema hoje vai ser substrato, né? Qual o melhor para as minhas orquídeas, né? E depois a gente aí abre um espaço para a gente responder algumas questões, algumas perguntas, e depois a gente aí finaliza mostrando mais algumas plantas aí, se der tempo, né? Mas eu acredito que vai dar tempo sim, tá? Bom, o tema de hoje, né, é sobre substrato, né? Então, substrato, aí a gente precisa entender um pouquinho, né, do que é o substrato, né, para que serve, no caso das orquídeas, né, e entender um pouquinho qual que é a função dele e o que a gente precisa observar no nosso cultivo, tá joia? E o que é importante aí a gente conhecer uma diversidade que tem aí de substratos. Bom, pessoal, como a gente sempre faz, né, a gente começa aí mostrando as plantas que a gente tem floridas, né, nessa semana. A gente tem aí bastante coisa para mostrar, como sempre, fico feliz em poder mostrar bastante coisa para vocês, né? Mas hoje tem um destaque, né? Tem um destaque aí da semana, né? Vamos colocar assim, né? O destaque da semana que está florido aqui em casa. O destaque da semana é essa beleza aqui, né? Até já postei para vocês essa semana, né? Coloquei aí no Instagram, no Facebook, essa maravilha aqui, olha. Ela essa daqui é uma Paraphalaenopsis, né? Então aí o nome é um nome um pouquinho complicado, é a Paraphalaenopsis lycoque, né? Então, o diferente das Phalaenopsis, né? Então ela tem ali o Paraphalaenopsis, porque essas folhas, né, são teretes, né? Então ele tem folhas teretes, então essa é uma grande diferença que ele tem, né? As raízes normalmente a gente cultiva com as raízes soltas, né? E aí vocês vejam flores grandes, né, e de uma duração muito bacana, né? Ela tem uma grande duração essas flores, né? A lycoque, ela tem essa característica de ser mais rosada, né? Mas olha, é uma planta aí fantástica e uma planta de flores grandes, né, muito bonita, né? Não é uma planta muito comum aqui no Brasil, né? Mas é uma planta aí fantástica. Então essa daqui é o destaque da semana, a Paraphalaenopsis lycoque, tá joia? Bom, então essa daqui é a nossa plantinha aí de destaque. Tem uma planta aqui bem bacana também que eu gosto muito, como a minha esposa fala, eu gosto de todas, né? Essa daqui é a Trichoglotis brachiata, né? Então ela também aí está em floração, a época de floração dela, né? Então aqui olha só, também flores grandes, né? O destaque para ela é essa cor de fundo marrom e esse labelo rosado, que é um labelo bem longo, né? E ele é tudo pubescentes, né? Bem peludinho e ele tem um formato um pouco diferente, né? Bifurcado, então ele é bem bacana mesmo, né? Uma planta aí também legal, que ela tem aí a floração dela, ela é bem longa também, né? Então assim, bem longa que eu digo, a flor ela tem uma duração longa, né? Tem uma duração bem longa. E é uma planta aí que não requer muitos cuidados, ela pode ser cultivada como você cultiva as suas vandas, né? É lógico que ela precisa de um pouco de claridade, filtrada, e aí um ambiente com mais umidade. Mas é uma planta aí também que vale a pena ainda ter na coleção. Então, a Trichoglotis brachiata, tá joia? Uma outra planta aqui já entrando dentro das nossas queridas micros, né? Então ela é monopodial também, né? Essa daqui é uma plantinha que eu também coloquei a foto para vocês, mas ela é uma pelanterina, tá? Pelantéria. Ela é a pelantéria, tá joia? Essa daqui é a Nivesse, né? Então a Pelantéria Nivesse não é muito comum nas coleções, é uma planta aí rara ainda aqui no Brasil, mas olha só, a floração dela aqui
como a outra pelantéria também, só que ela é uma florzinha um pouco menor e ela tem os detalhes, ela é toda riscadinha amarela e ela tem um prolongamento aí no labelo dela, né? Então uma planta aí bem bacana, bem legal, Pelantéria nivesi, tá joia? Então também aí dentro das micro, a gente começando a mostrar. Deixar ela aqui no cantinho dela. Como micro, né? Já que a gente está falando de micro e falando de monopodial, não poderia deixar de falar sobre as nossas queridas xenorques, né? Então a xenorques aí tem... A xenorques ela está terminando a floração, tá, gente? Então aqui acho que já são as últimas flores que a gente já vai ter, né? Tem algumas plantas que estão floridas aí, que ela se prolonga um pouco mais, mas já está entrando aí do meio para o fim da floração dela, né? Então já está terminando a floração desse ano. Então essa daqui são as xenorques fragans, né? Essas duas aqui um pouquinho mais claras, né? Mas é plantas bem bacanas. E elas estão plantadas nessa placa de plástico, né? Então é uma placa de plástico que ela normalmente ela vem de fora, essa placa de plástico, e assim, elas se adaptam muito bem, estão se desenvolvendo muito bem, começando a fazer um teste com essas placas aqui, vamos ver se o resultado aí, pelo menos nas plantas nacionais, está se mostrando bem satisfatório. Eu acredito que vai ser um material aí muito interessante para o cultivo, para que a gente possa ter aí um material reciclável, né, para cultivar as nossas plantas, né? Então essas plaquinhas de plástico aqui, bem interessante, né? Já usam bastante lá fora. Dentro de micros ainda, né? Vamos lá, entrando nas nossas micros ainda, a Cleisostoma arietimo, né? Então ela está aqui, ó. Semana passada, essa aqui já é uma outra planta. Aquela lá que eu tinha mostrado para vocês, ela estava com 3 hastes florais. Essa daqui ela está com 4 hastes florais. Também cultivado nessa placa de plástico aqui que imita a madeira. Também vinda de fora aí do Brasil, já vem dessa forma plantada. E olha só que coisa magnífica, né? Então aqui ela tem, ó, 1, 2, 3, essa terceira aqui ela está dividida em 2 hastes florais e aqui uma 4ª haste floral. Então, bem bacana, né? Cleisostoma arietimo. Bacana? Então essa é uma plantinha aí bem legal também. Das brasileiras, né? A gente tem algumas aqui. Aqui a luteola, né? A nossa Cyanthera luteola está em plena floração. Quando eu mostrei para vocês, aí nem todas as flores estavam abertas. Agora praticamente todas as flores estão abertas. Então essa daqui é a Cyanthera luteola, né? Então uma planta aí bem comum nas coleções, de fácil cultivo e de uma floração aí bem bacana também. Tá joia? Então a Cyanthera luteola. E já uma planta aqui de maior porte, né? Então aqui, olha, também brasileira, né? Então essa daqui é uma Cyanthera também, a Cyanthera binotti, tá? Vou mostrar essas plantas para vocês com um pouco de vergonha, tá? Mas por que disso? Dá uma olhada. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha, eu já contei essa história para vocês, né? Quando eu morava lá na Zona Sul, o rapaz foi pintar a casa, acabou quase caindo do telhado, na casa do vizinho, foi pintar as calhas, quase caiu do telhado, mas a lata de tinta que ele estava pintando as calhas caiu. E olha aí o que aconteceu nas folhas. Estão todas pintadas, então tem algumas folhas que estão pintadas aqui. Isso daqui não é fungo, tá, gente? É tinta, infelizmente é tinta. Essa planta não tem nem como levar ela para exposição. Mas depois eu vou cortar essas plantas, essas folhas mais velhas e deixar as mais novas, né? Mas é mostrar a floração dela, né? Aqui, ó, que é o que interessa agora. A nossa binotti, né? Então olha só como que ela é muito bonita. Ela é uma planta de grande porte, muito lembra aí a Saurocephala, né, em termos de tamanho. E uma floração aí bem bacana, olha só. Essa daqui é a nossa querida Cyanthera binotti. Ela é uma planta aí de porte grande, né? E uma floração aí fantástica. Olha como que são as flores. Flores grandes, né? E como a Cyanthera aí por cima da folha, né? Ela sai de uma pequena espata floral na parte de cima. E as folhas, né? No caso a floração, ela se repete, né? Ó, que ela já teve uma floração ano passado, aqui ó, uma haste seca, né? A haste seca aqui, ó, se desfazendo. E ela repete sempre a floração nas folhas antigas, né? Então essa daqui é a nossa Cyanthera binotti, tá joia? Bom, já mostrei bastante coisa, mas tem outras coisas aqui para a gente mostrar. Então mostrar uma Phalaenopsis, então deixa eu mostrar uma aqui. Vou mostrar essa daqui, ó.
Essa daqui é a nossa, é uma Phalaenopsis também, a Cornucerve, né? Então essa daqui é a Cornucerve, variedade Red, né? Então é uma haste floral aqui bacana, ela tá com 4 flores abertas, né? Então aqui bem legal mesmo, olha só, né? Então a Phalaenopsis Cornucerve Red, né? Então aí vocês vejam, plena floração, uma planta bem bonita, com raízes aqui, ó, saudáveis, né? Bastante raízes crescendo. Então isso que é importante, a planta a gente tem que cultivar bem as raízes da planta, porque ela tendo boas raízes, né, ela tem força para se desenvolver, para crescer e para ter uma floração plena também, né? Tá joia? Bom, depois aqui tem bastante coisa para a gente mostrar, para a gente finalizar, e depois a gente mostra o restante, mas vamos entrar já dentro do tema de hoje, né? Bom, pessoal, vamos falar sobre substrato, tá joia? Substrato, né, é algo que a gente utiliza aí dentro dos vasos, é algo importante, né, para o cultivo de orquídeas, principalmente quando a gente vai cultivar em vaso, tá? Principalmente ou vaso de plástico, né, que é normalmente o que a gente utiliza, ou vaso de barro, né? Então são os dois tipos aí de vaso que normalmente a gente utiliza, vaso de plástico ou vaso de barro, tá? O que é importante a gente saber? A gente conhecer quais são os tipos de substrato que a gente tem disponível hoje para o cultivo de orquídeas. Porque a partir da gente conhecer esses tipos de substrato, fica muito mais fácil da gente montar um substrato ou escolher um substrato para que a gente possa utilizar dentro do nosso orquidário, com as nossas plantas, tá? Uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Quando eu comecei o meu cultivo, eu ficava olhando aquelas plantas, né? Então muitas vezes algumas vandas, algumas Phalaenopsis, Paraphalaenopsis, que o pessoal cultivava pelantéria e assim por diante, cultivava elas com as raízes soltas, né? E eu pensava assim, poxa, mas ela é uma planta, se ela é uma planta, ela precisa de ter ali solo para se desenvolver. Como essa planta consegue se desenvolver dessa forma? E muitas vezes também, a gente vai em algumas exposições, a gente vê plantas ali sendo cultivadas em brita. A gente fala, poxa, mas cultivar em pedra, em brita? Por que disso, né? Por que essa planta está sendo cultivada dessa forma, né? E por que ela está tão bonita e está se desenvolvendo bem, né? Então essa pergunta sempre ficou ali na minha cabeça, né? O porquê disso? E muitas vezes ali a gente começa a cultivar as orquídeas, né? E a gente fica pensando justamente naquela forma, qual que é o melhor substrato para eu utilizar para a minha orquídea, né? E ali a gente vai utilizando alguns substratos e infelizmente a gente acaba matando algumas plantas, né? De teimosia, porque a gente acaba não observando ali a planta, não tendo um pouco de atenção e esquecendo de algumas regras básicas para o cultivo, né? Porque o que acontece? O substrato, na verdade, é lógico que ali ele também tem uma função de alimentar a planta, né? Ou seja, algumas matérias de decomposição, quando a gente coloca o adubo, né? Então são alguns materiais ali que acabam sendo dissolvidos e a planta acaba absorvendo com menor ou maior grau, dependendo do tipo de substrato. Só o que acontece? Como as plantas que a gente cultiva em substratos, em vasos, normalmente elas são epífitas, né? A grande maioria das orquídeas, elas são epífitas. É lógico, existem as orquídeas rupestres, existem as orquídeas ali que a gente chama de terrestres, né? Que crescem no solo das florestas ou das matas, né? Poucas orquídeas são realmente terrestres, né? Mas assim, a grande maioria é epífita, né? E a planta epífita, onde que ela vive? Ela vive na árvore, né? Então, qual que é a função que o substrato a gente tem para nossas orquídeas? Né? Se ela vive na árvore, para que ela precisa de substrato? Né? Qual que é a função do substrato no cultivo de orquídeas, né? Então vamos lá, e aí foi a grande questão que eu comecei a entender um pouco melhor para que serve o substrato para as orquídeas, tá? Na verdade, assim, o substrato hoje, ao meu ver,
Tá? Qual que é a função dele? Ele vai substituir um pouco ali do que a planta tem quando ela estaria na natureza, né? Então ali ela vai ter um pouco mais de umidade, né? Onde que ela vai ter um pouco mais de umidade ali por um período um pouco maior, por mais que a gente tenha um orquidário formado, né? Onde que a gente consiga manter a umidade dele, no vaso é onde que a gente consegue ali de uma certa forma manter um pouco mais a umidade para que ela possa absorver, tá? Então um pouquinho mais de umidade fica ali, fica disponível para a planta, tá certo? Uma outra função, é lógico, como a gente falou, conforme vai deteriorando ou vai dissolvendo alguns materiais ali, ou adubo, ela vai absorvendo e ela vai se desenvolvendo melhor. Tá? Então, essas são as funções do substrato, né? O que a gente precisa observar também? Vamos voltar para a história. Ela é epífita, ela vive na árvore, tá? Então ali o que acontece? As raízes dessas plantas, normalmente, elas precisam de ventilação, tá? E normalmente a gente só pensa na ventilação das plantas. A gente esquece da ventilação das raízes, tá? E esse é um grande problema. Por que disso? Porque se essa raiz ela não tem uma ventilação adequada, se ela não tem ali, se ela está muito compactada no substrato, o que acontece? Quando a gente rega, esse excesso de água, a água não tem para onde ir, não tem como sair, ela fica presa ali dentro do vaso ou dentro do substrato. O que vai acontecer? Gerar um excesso de umidade, e esse excesso de umidade vai trazer muitos problemas para nós, vai fazer com que a gente tenha aí, em primeiro lugar, o apodrecimento das raízes, tá? Então isso é fato que pode acontecer, porque como ela não tem ventilação, ela não tem aeração e ela fica num ambiente extremamente úmido, muito molhado, ela acaba apodrecendo, ela acaba morrendo. Esse excesso de umidade no substrato pode me trazer algumas complicações. Ataque de fungos, tá? E também a questão aí de ataque de bactérias. Então são dois outros problemas que podem ocorrer por esse excesso de umidade na planta ou na raiz da planta e essa falta de ventilação que ela tenha. Então por isso que é importante que a gente escolha o substrato adequado para o cultivo das nossas orquídeas, tá? Bom, dentro disso, entendido isso, para que serve o substrato, a gente tem que começar a observar algumas coisas. Quando a gente escolhe um substrato, se ele tem um excesso de umidade, esse excesso de umidade também acelera o apodrecimento desse substrato. Ele vai estragar de uma forma muito mais acelerada. E alguns substratos são bem sensíveis a esse excesso de umidade. Tá? E é isso que a gente precisa observar e tomar muito cuidado com isso, porque isso vai prejudicar diretamente o desenvolvimento da planta, o crescimento das raízes, que é o que a gente fala. O importante para nós como orquidófilos é o cultivo de raízes. Então a gente tem que aprender a cultivar raiz. Então para a gente aprender a cultivar raiz, em primeiro lugar a gente tem que ter o substrato certo, no caso quando a gente vai cultivar orquídeas em vasos, correto? E aí ela vai se desenvolver plenamente, porque aí ela desenvolvendo raízes, aí a parte da planta é o quê? Desenvolver as folhas, desenvolver os brotos e a floração. A nossa parte é cultivar bem as raízes dela, o resto ela faz, tá joia? Bom, primeiro, a gente tem que agora começar a conhecer quais são os substratos que a gente tem disponível para o cultivo de orquídeas, tá? São vários, tá? Então a gente tem aqui, olha, esse daqui é a casca de pinos, tá? Então já é um pouco mais conhecido de vocês, né? Então essa daqui, ó, um pedaço maior para que vocês consigam ver. Então isso daqui é a casca de pinos, tá? A casca de pinos é um material que ele tem aí uma duração longa, né, vamos se dizer assim, porque ele consegue durar em uns 3 a 4 anos, né, então ele tem uma duração aí longa também, é lógico, tudo isso eu estou falando sem excesso de umidade, sem excesso de rega, tá gente? Então aí de 3 a 4 anos, tranquilamente, aí a gente consegue cultivar aí as nossas orquídeas com ele. Então o substrato que ele tem uma drenagem
podemos dizer aí de média para rápida, tá? Então ele tem uma drenagem de média para rápida, então são plantas aí que não precisam ter muita umidade, tá? A gente pode escolher tamanhos grandes, né, ou tamanhos pequenos, né? Então assim, é um substrato que a gente pode variar bastante, tanto em termos de tamanho e a questão de drenagem. Então ele tem uma drenagem de média para rápida, beleza? Aí depois a gente entra num substrato que já a gente tem utilizado ele frequentemente, que é a casca de macadâmia, né? Então a casca de macadâmia, ela normalmente ela vem triturada e aí ela vem misturada ou com carvão ou vem com carvão e casca de coco, tá? A casca de macadâmia, ela é um material também que vem sendo utilizado em larga escala. Só que é um substrato que também a gente precisa tomar um cuidado com ele. A duração dele já vai em torno aí de 2 a 3 anos, tá? E ele é muito sensível ao excesso de regas. Então o que a gente tem que tomar cuidado com ele é o excesso de rega, o excesso de umidade. Porque aí se ele tiver um excesso de rega ou um resto muito grande de matéria orgânica, ele acaba tendo uma dissolução muito rápida, tá? E aí ele acaba apodrecendo e acaba dissolvendo, compactando e aí gera o aparecimento de fungos que começam a deteriorar o substrato e rapidamente ele acaba apodrecendo e também, consequentemente, apodrecendo a raiz das plantas, tá joia? Então esse daqui é um substrato que hoje a gente utiliza muito, tá? É casca de macadâmia com carvão ou casca de macadâmia pura ou casca de macadâmia com carvão ou casca de coco, tá joia? Mas é um substrato ótimo. Eu utilizo aqui ele em muitas plantas. A observação que eu sempre faço é o cuidado com o excesso de regas, no caso da casca de macadâmia, tá? Aí a gente entra naqueles mais tradicionais, né? O esfagno. Então o esfagno a gente tem ele de dois tipos. A gente tem o esfagno nacional e a gente tem o esfagno chileno. Tá? O esfagno ele é uma matéria orgânica aí também que ele tem uma duração curta, vamos se dizer assim, né? Aqui, voltando aqui para a casca de macadâmia, a retenção de umidade dele eu coloco como média, tá? Então ele tem uma média e retenção de umidade. O esfagno, o nacional, ele tem ele retém bastante umidade, então ele já retém muita umidade, então a retenção de umidade dele é alta. Porém, ele é um material que ele é um coringa dentro do cultivo, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso depois lá na frente. Então ele retém bastante umidade, então é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente quando a gente tem orquidário aberto, tá? Sem plástico, sem cobertura, né? Sem cobertura plástica, né? Por quê? Porque na época da chuva ele vai me gerar um excesso de umidade e eu não tenho como tirar essa umidade desse substrato, porque como ele retém, ele acaba ficando molhado por um período muito longo. Dependendo da região, como aqui em São Paulo, às vezes no começo do ano fica 30 a 40 dias chovendo direto. E é o que acontece, se o seu orquidário não é coberto e você usa esfagno como substrato, vai ser um grande problema para você, porque vai ficar uma retenção de umidade muito grande. Então, esse é o esfagno nacional. Esse daqui já é o esfagno chileno, tá? O esfagno chileno, ele tem uma propriedade também, uma alta retenção de umidade. E esse também é um substrato que ele tem uma duração aí em torno de uns 2 anos, tá? Aproximadamente. Mas ele retém muita umidade. Ele retém mais umidade do que o nacional. Tá? Então é um substrato também que ele acaba sendo um coringa também, mas ele também tem essa desvantagem, ele retém muito a umidade, mas é um substrato aí de boa duração e ele também funciona como esfagno nacional, só que ele retém mais umidade ainda, né? Então a umidade que ele retém é alta, bem alta, mais alta do que o esfagno nacional. Então isso que a gente tem que observar nesse tipo de substrato. A gente tem uma outra opção de substrato, que é a brita, né? A brita também ela é um substrato para cultivo de várias catleias, né? Várias lélias, várias plantas aí, que precisam de um substrato um pouco mais seco, né? E isso tem dado resultados muito positivos, aí a gente tem utilizado eles aí, vem utilizando com bastante sucesso.
Só que, como a gente sabe, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem, ele é muito pesado, né? E a outra, ele é um material totalmente inerte, então ele não tem nada ali que a planta possa absorver. Então a gente tem que ter uma adubação mais frequente, né? E é essa a questão que a gente tem aí com ele. Então já a retenção de umidade é baixíssima, quase nada, né? Então essas são as desvantagens. Mas dependendo do tipo de planta, isso é favorável e isso ajuda bastante para nós, tá? A gente também tem aqui a casca de arroz carbonizada, né? Então ele é um material aí que ele praticamente não retém muita umidade, tá? Ele retém pouquíssima umidade e ele pode ser assim, dificilmente você vai utilizar ele puro. Tá? A casca de arroz carbonizada. Você sempre vai acabar misturando com outros substratos, porque como ele tem um tamanho muito pequeno, ele acaba entupindo. E aí quando ele entope o vaso, a saída de água, ele acaba fazendo com que a água fique presa ali por mais tempo e acaba sendo uma coisa muito negativa. Então dificilmente a casca de arroz você vai usar ela sozinha, sempre misturada com alguns outros substratos. Normalmente quando você utiliza esfagno na mistura, tá? Porque aí ele se mistura com o esfagno e aí diminui a retenção de água que o esfagno tem, né? Então vamos dizer assim, se o esfagno tem uma retenção de água de altíssima, aqui você já consegue diminuir um pouco dessa retenção de água dele, diminuir um pouco dessa umidade presente, tá joia? Obrigado. A gente tem um outro material que aí já é o contrário da brita, né? Ele é um material levíssimo, né? A brita é um material pesado e esse daqui é um material muito leve, é o isopor, tá? O isopor ele também pode ser utilizado como substrato, ele pode ser utilizado muitas vezes até sozinho, tá? Ou você misturar com algum outro substrato, mas ó, você pode fazer pequenos pedaços, até um pouco maior do que esses daqui, e utilizar ele na mistura também do seu cultivo, porque vai fazer com que o seu vaso fique um pouco mais leve e as orquídeas, né, normalmente a raiz da orquídea ela tem uma atração muito grande aí pelo isopor e as pontas das raízes acabam aí se enrolando ou acabam grudando aí no isopor com bastante facilidade, né? Talvez seja uma questão aí de eletricidade estática, né? Mas acaba isso favorecendo aí o desenvolvimento também das raízes e faz com que o vaso fique mais leve, né? E é um substrato inerte também como a brita, né? Então a gente também tem que utilizar ele aí com parcimônia e a questão é de misturar com outros substratos e aí a questão da adubação também. Quando a gente já entra em orquídeas terrestres, né, aí a gente já tem um outro tipo de substrato, que aí é no caso dos páfios, né, páfio dos fragme, né, Paphiopedium, Phragmiopedium. Então a gente entra aqui com e algumas terrestres, né, então algumas plantas terrestres que eu tenho aqui, eu utilizo também muito a turfa, tá? Então a turfa normalmente misturada com perlita. Tá? Então você já compra ela misturada, é a turfa com perlita. Então normalmente eu utilizo ela muito em Phragmiopédio, Paphiopédio e também em plantas terrestres. Aqui eu tenho muito mais plantas terrestres, então nas plantas terrestres eu utilizo mais esse tipo de substrato. É um substrato que ele retém muito a umidade, tá? Então você tem que tomar um cuidado, carrega. Normalmente quando você vai cultivar e páfio, você tem que cultivar ele separado de algumas outras plantas, uma pela característica do substrato e para que você não tenha um excesso de rega, porque ele é muito sensível a fungo nas folhas se você tiver um excesso de rega, tanto nas folhas quanto um excesso de umidade no substrato. Tá joia? Então esse daqui também é uma opção de cultivo, né? A turfa com perlita, tá ok? Agora vem a grande pergunta. Roberto, você mostrou tudo isso de substrato. Qual que é o melhor substrato para minha orquídea? Todos, tá? Todos são bons e todos são ruins. Depende da forma que você cultiva a tua orquídea. E isso que é importante, gente. O substrato, você vai usar ele de acordo com as plantas que você cultiva e de acordo com o seu ambiente.
Tá? Quem já recebeu plantas minhas vindas aqui do Orquidário Roberto Martins, você dificilmente vai receber uma planta que ela tem só um único tipo de substrato. Tá? Por quê? Porque eu prefiro misturar os substratos e aí eu consigo ter um equilíbrio, né, entre aquele material que tem uma maior umidade e o que tem uma menor umidade. Então, se são plantas que eu preciso ter um pouco mais de umidade, então vamos colocar aqui. Eu tenho plantas que eu preciso que ela tenha um pouco menos de umidade, ela não precisa de tanta retenção de umidade. O que eu faço? Eu coloco uma parte maior ou de pinos ou de casca de macadâmia e uma parte menor de esfagno. Se é uma planta ou se são espécies que elas precisam de um pouco mais de umidade, aí eu faço um pouco do contrário. Vou colocar partes normalmente iguais de casca de pinos ou casca de macadâmia com esfagno. E é assim que a gente vai equilibrando o cultivo das nossas plantas. Por quê? É em cima disso que a gente tem que pensar. Então, se são plantas que elas precisam de mais, vamos dar um exemplo aqui. Olha, esse daqui é a Phalaenopsis equestre, cerulea, tá? Então vocês vejam, a planta aí está em plena floração, as raízes se desenvolvendo muito fortes. Qual que é o substrato que eu estou utilizando aqui? Casca de macadâmia misturada com casca de pinos e um pouco de esfagno. Eu misturei 3 substratos diferentes para montar um substrato ideal para o cultivo dessa planta. Tá joia? Como ela fica no ambiente que ela tem mais umidade, então as Phalaenopsis, praticamente todas elas eu deixo no ambiente que a umidade é um pouco maior, então eu não preciso exagerar aqui no esfagno. E a raiz da Phalaenopsis, ela precisa de ventilação. Então se eu colocar muito substrato aqui, um substrato muito úmido, muito compactado, a raiz vai apodrecer, ela não vai desenvolver e a planta vai começar a ir para trás. Entenderam? Então essa é a grande questão. Uma outra aqui, olha. Essa daqui é também uma Phalaenopsis sumatra, tá? Então a planta aí que está com as raízes se desenvolvendo muito bem, só que o tipo de substrato que eu estou utilizando aqui já é um pouco de casca de pinos com esfagno chileno. Então a planta também está se desenvolvendo muito bem, né? E aí em plena floração. Tá joia? E o que você vai equilibrando? É justamente isso. Então não dá para vocês hoje, né, pegarem um tipo de substrato só e começar a plantar todas as suas plantas, porque nem todas as suas plantas vão se adaptar àquele tipo de substrato. De repente pode ser um substrato que ele retém muita umidade. Esfagno, ele retém muita umidade. Só que é uma planta como um Phalaenopsis, né, que se você tiver um excesso de umidade na folha, na raiz dele, a raiz vai apodrecer e a planta não vai se desenvolver bem. Então, isso que é importante, a gente ter um equilíbrio e saber que a raiz da planta ela precisa ter ventilação e ela não pode ter excesso de umidade para que ela possa se desenvolver bem. E uma coisa importante, substrato tem vida útil. Substrato tem vida útil. Tá? Então, se você planta uma planta, que nessas plantas aqui foram replantadas o ano passado, ela vai durar nesse substrato aproximadamente uns 2 anos. Tá? E eu tenho que ir observando. Se começar, eu ver que está deteriorando o substrato, eu já vou ter que trocar. É de 2 a 3 anos, dependendo da mistura que você faça no seu substrato. E precisa ser trocado. O substrato não é eterno, não vai durar para sempre. Porque na natureza, como a planta está na árvore, conforme ela vai ali crescendo, ela tem uma ventilação, ela tem aeração, ela tem ali tudo que ela precisa, a raiz se desenvolve sem problema nenhum. Aqui a raiz está abafada, está presa. Então conforme o substrato vai apodrecendo, vai estragando, vai ficando velho, ele tende a acidificar, tende a ficar resíduos de adubo aqui no substrato, então ele também vai ficando salinizado com excesso de sais do adubo. E ali
a planta vai deteriorando e você vai começar a olhar para a planta e você fala, poxa, a planta está indo para trás, ela está deteriorando, ela está morrendo, ela não está se desenvolvendo mais bem. E por que isso? Porque o substrato está velho, então você precisa trocar o substrato, tá? Então isso que vocês têm que observar também. Então, gente, hoje a questão fundamental, existe substrato bom? Existe, todos são bons e todos são ruins, depende como que você cultiva. O que é importante? Você saber quais são os substratos que têm uma maior retenção de água e aqueles que têm uma menor retenção de água. Então, se você hoje mora num local que ele é muito quente, né, ou você tem aí um calor excessivo, que nem no interior de São Paulo é mais quente do que aqui na capital, talvez você precise, dentro da tua mistura, você vai usar a mesma mistura que eu utilizo aqui. Casca de pinos, casca de macadâmia, misturada com esfagno, mas talvez você precise colocar um pouco mais de esfagno, tá? Mas eu moro no sul, eu moro em alguma região que é um pouco mais fria, que tem mais umidade, aí você vai fazer justamente ao contrário. Muitas vezes você vai ter que diminuir a quantidade de esfagno ou até tirar o esfagno desse substrato. E isso que vocês têm que ter em mente, né? Porque o que vai mandar? É o teu orquidário, é a tua forma de cultivo, é a forma que você rega as tuas plantas. Qual é o melhor substrato que você vai utilizar? Sempre faça essas misturas, né? Você não utilize um substrato, um tipo de substrato, que você vai pegar um dendróbio. Um dendróbio, como eu tenho aqui, olha, o ibiqui. O ibiqui, ele se desenvolve já no substrato que ele tem que ser um substrato um pouco mais seco, né? Então você já não precisa nem colocar muitas vezes esfagno. Só a casca de macadâmia que você tem ali, já a casca de pinos, um pouquinho que você coloque de esfagno já é o suficiente, né? E isso que é importante. E muitas vezes numa planta que você tem aí como um bulbofilo, né? Então vamos pegar aqui, ó, como um bulbofilo, eu cultivo eles praticamente no mesmo ambiente. Então eu tenho dendróbios, alguns dendróbios cultivados ali, e aqui eu tenho o bulbofilo. O que eu faço? No bulbofilo eu coloco um pouquinho mais de esfagno, e no dendróbio eu coloco um pouquinho menos de esfagno, mas com a mesma mistura, ou seja, casca de macadâmia ou casca de pinos, misturado com esfagno, brita no fundo para drenagem. Então é isso, gente. O que vocês têm que olhar e observar é sempre essa questão nos substratos. Tá joia? Bom, espero que eu tenha esclarecido para vocês ou ajudado vocês aí nessa questão dos substratos, né? Porque ele sempre acaba sendo uma questão muito polêmica, né? Porque a gente fala assim, não, qual que é o melhor substrato? O melhor substrato é o que vai servir no teu ambiente, qual é o tipo de planta que você tem. O substrato que você vai utilizar numa Phalaenopsis, num bulbofilo, num dendróbio, muitas vezes é o mesmo substrato, mas vai ser uma mistura, onde que você vai regular a umidade, né, de retenção de umidade, para maior retenção de umidade, para menor retenção de umidade. Tá joia? Então isso está na mão tua, como orquidófilo, essa é a tua resposta, porque o substrato que eu utilizo para mim, de repente pode ser uma mistura maravilhosa, mas dentro do teu orquidário vai ser uma bomba, você vai acabar matando todas as suas plantas, tá joia? Como já aconteceu comigo, né? Então por isso que eu acho que é importante vocês entenderem a questão do substrato. Quais são os substratos que a gente tem disponível e qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um deles. E aí a gente monta a nossa mistura e aí dentro daquela mistura você vai direcionando para os gêneros e para as espécies de plantas mais adequadas. Tá joia? Bom, é isso daí, pessoal. Deixa eu só terminar de mostrar algumas plantas aqui, algumas Phalaenopsis, que eu acabei mostrando rapidamente. Essa daqui é a Phalaenopsis variedade Sumatra, a Violácea Sumatra, né? Então vocês vejam uma cor bem viva aí, né? Essa daqui é uma cor bem forte, né? Um vermelho bem vivo. Aqui eu já tenho uma outra também Violácea variedade Sumatra, também da mesma forma, olha só que cor viva também, só que é puxado um pouco mais para o vermelho. E aqui eu já tenho uma outra também
Violácea, variedade Sumatra, só que ela é um pouco mais esmaecida a cor, né? Então vocês vejam aí, dentro de violáceas também, mesmo numa variedade como a Sumatra, ela varia bastante aí de colorido. E até bem pouco tempo atrás eu tinha uma violácea e Sumatra que ela era bem vermelha, mas já acabou sendo vendidas todas aí. Mas eu fiquei com essas outras variedades aqui bem interessantes também, tá joia? E aqui também, em termos de Phalaenopsis, tem uma Phalaenopsis aqui bem bacana, que eu mostrei para vocês e mostro sempre porque eu gosto muito dela, é a nossa Phalaenopsis deliciosa, né? Então ela aqui, ó, também continua aí florindo aí, essas 3 hastes florais aí, estão com muitas florzinhas abertas aí, e ela vai abrindo aí na sequência, né? Uma planta aí bem bacana, bem saudável aí, e plantada aí no lequinho de madeira e as raízes dela se desenvolvendo aqui plenamente. Tá joia? Tem um outro aqui. Outra planta bem interessante, esse daqui é um epidendro, tá? Ainda não tenho certeza com relação à espécie dele, porque ele abriu hoje, né? Bem bacana, é uma planta que eu estou cultivando aqui na casca de coco, né? Então a casca de coco, aqui eu tenho um pouco de esfagno, tá? Ela está amarrada na casca de coco, as raízes aqui se desenvolvendo plenamente e veio a floração agora, ó. Então a flor aqui é uma flor verde, né? O labelo dela é bem verde e a coluna é levemente marrom, né? Então é uma planta aí bem interessante. Como ela abriu hoje que eu vou pesquisar para ver qual que é o nome dessa espécie aqui. Mas é uma planta aqui bem bacana, que eu estou cultivando há algum tempo e a planta se desenvolvendo aí muito bem. Como eu já mostrei para vocês, esses epidendros, né, que são escadantes aqui, né, vai crescendo o bulbo, eu tenho cultivado na casca de coco com esfagno e tenho tido um resultado bem positivo com eles. Bacana, né, gente? Bom, vamos lá, tem algumas perguntas que a gente possa aí ajudar o pessoal, para a gente deixar o pessoal livre para ir curtir a Páscoa também, né, comer o bacalhau também. O Fernando. O Fernando Nakayabo pergunta o seguinte: como manter as regas em plantas em leque de madeira? O Fernando Nakayabo, isso. Ele está me perguntando como manter as regas em leques de madeira, plantas cultivadas em leques de madeira. Bom, Fernando, o que acontece? Você vai ter que ter dentro aí da sua... não sei como é que você cultiva, como que é o teu orquidário, nem nada desse tipo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente parte para o cultivo em leque ou em madeira, a gente tem que ter ciência que o ambiente que a gente cultiva essas plantas, ele tem que ter uma certa umidade, ou que a gente consiga controlar essa umidade, ou que a gente consiga ter um pouco dessa umidade no ambiente. Tá? Porque se a gente colocar essas plantas num local que tem muito vento, muito sol, eles vão secar muito rapidamente. Aí o que você vai precisar fazer? Colocar um pouco mais de esfagno, né, embaixo ali. Então deixa eu mostrar aqui no leque de madeira. Aqui, olha, eu tenho essa Phalaenopsis deliciosa, está no leque de madeira. A planta, olha, a planta está aqui nessa parte de cima. O esfagno está aqui embaixo, então eu tenho que, se é um local que é um pouco mais seco, eu vou ter que colocar um pouco mais de esfagno aqui. Agora a questão das regas. As regas você vai regar quando for necessário. Como que você vai ver isso? Com o dedo, tá? Não tem outra forma. Você vai ter que colocar o dedo, né? Então vocês vejam, essa planta aqui eu reguei hoje de manhã. Então se eu colocar o dedo aqui, o esfagno está bem úmido. Ele vai aguentar hoje. Amanhã, se precisar, eu vou colocar o dedo aqui novamente, vou ver como é que está o substrato. Se precisar, eu rego novamente. Se não, eu não rego. É essa forma que a gente tem que fazer, tá, Fernando? O que é importante? Se você conseguir criar um ambiente para cultivar plantas em leque de madeira, é o ideal. Se não, você vai ter que controlar ela aqui com a quantidade de esfagno que você vai colocar na base, e aí a rega você pode fazer por aspersor, por mangueira, da forma que você achar necessário. Mas qual que é o segredo?
O dedo que você vai colocar aqui no esfagno e vai sentir quando é necessário você fazer a nova rega deles, tá bom? É assim que eu faço, tá joia? Tanto quando eu cultivo em esfagno, quando eu cultivo em madeira. O Salomão pergunta por que é tão difícil o cultivo de lancasterelas? Salomão, não é difícil, tá? A gente que complica. Lancasterella, normalmente, a gente atende a necessidade de outras plantas e a gente não atende a necessidade da Lancasterella. Qual que é a necessidade da Lancasterella? Umidade ambiente alto, ela não pode ser molhada em excesso a raiz e a gente não pode molhar em excesso a planta. É isso. E o que a gente faz? A gente coloca ela no cultivo junto com outras plantas, molha todas as plantas, inclusive a Lancasterella, e aqui que acaba acontecendo, a planta acaba apodrecendo e a planta acaba morrendo, tá? Então esse é o grande problema que a gente tem com as Lancasterellas, tá? Ela é muito dependente da umidade ambiente e a gente não pode ter excesso de regas, né? E não pode molhar de grande forma a raiz dela. Eu posso pedir um favor para você? Entrando aqui, logo nas primeiras plantas que tem ali, tem aquela planta que tem aquela folhinha que parece um pezinho de alface. Tá logo aqui no comecinho, né? Então assim, esse é um grande problema, tá? Por que, Salomão? A Lancasterella, ela não aceita tanto a Lancasterella como a Eurystylis, tá? São duas espécies que têm esse grande problema. Na natureza, normalmente elas ficam no local protegido, tá? Onde que não bate a chuva diretamente nelas. Normalmente é só a umidade do local, né? Pouca água cai nela e pouco se molha a orquídea. Ela está numa telinha de plástico. Logo no começo aqui, ó, você vai ver logo no começo. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Não é difícil, é que a gente não atende a necessidade dela, né? Então isso daqui, olha, é um Eurystylis, tá? Também, ó. Tá? Esse daqui é o Eurystylis lobata, né? E o que acontece? O Eurystylis e a Lancasterella, o cultivo é praticamente da mesma forma, tá? Você tem que tomar um cuidado muito grande para não molhar ela em excesso, tá? E não molhar demasiadamente a raiz. Então, aonde que ela está hoje? Ela está protegida, né? No local onde que eu tenho bastante umidade e pouco eu rego ela. Mas olha a planta como que ela se desenvolve, ó. E assim a Lancasterella também. Eu tenho uma outra Lancasterella ali, mas ela não vai encontrar a minha esposa. Então essa daqui estava mais fácil para ela encontrar, então fica mais fácil de mostrar isso para vocês. Olha aqui, ela é uma tela de plástico, tá? Que eu prendo um pouco de esfagno dentro dela, ponho o esfagno aqui, olha, faço um montinho de esfagno e eu acomodo a planta aqui. Só o que eu tenho cuidado? De não molhar ela em excesso, tá? E não regar demais. E ter um ambiente que tenha uma umidade ambiente constante e uma luminosidade filtrada. É isso. Você tem que pensar na planta e muitas vezes a gente pensa no todo, né? Então por isso que a gente às vezes não tem muito problema com o cultivo de micro-orquídeas mais delicadas, porque a gente precisa criar esse ambiente primeiro para essas plantas e aí depois a gente começa a ter sucesso com o cultivo dessas plantas. A Lancasterella e a Eurystylis são plantas bem chatinhas, tá? De cultivo. Se a gente não atender a necessidade dela, dificilmente você vai ter sucesso no cultivo. Você precisa criar esse ambiente e achar dentro do teu orquidário um local onde você possa cultivar essa planta com maior sucesso. Bacana, Salomão? A V. Rodrigues pergunta, é possível cultivar Phalaenopsis em leque de madeira? V. Rodrigues está perguntando se é possível cultivar Phalaenopsis em leque de madeira. Sim, tá? Então vocês vejam aqui, olha, o que eu cultivo. Isso aqui é uma Phalaenopsis deliciosa, em leque de madeira. Você vai cultivar plantas maiores, o que você vai ter que utilizar?
um leque maior. É só isso, tá? Você vai ter que aumentar a proporção do seu leque. Ele vai ter que ser um tamanho proporcional ao tamanho da planta que você vai cultivar. E elas, tá, se desenvolvem muito bem em leque de madeira, tá? Qualquer tipo de Phalaenopsis. O que você vai ter que ter? Um leque de madeira proporcional ao tamanho da planta, mas elas respondem muito bem. E se possível você vai plantar dessa forma, tá? Que não acumula água no centro dela. Você vai ver como que ela vai se desenvolver bem e a questão das hastes florais vão ficar maravilhosas. Aqui, olha, não é uma Phalaenopsis, mas é a Paraphalaenopsis, tá? Então é uma planta aí prima dela. Ó, da mesma forma, cultivada em leque de madeira, com um pouquinho de esfagno aqui na base dela, as raízes praticamente soltas, né? Olha, praticamente soltas, e é assim que é cultivada. A Phalaenopsis pode ser cultivada da mesma forma. Tá joia? E tenho certeza que você vai ter bastante sucesso. Mas não mude tudo de uma vez, tá? Coloque uma planta primeiro, veja como que ela se desenvolve, veja qual é a necessidade e depois você vai mudando as outras. Mas mude uma primeiro e veja como que ela é, para você poder acertar o cultivo. Depois que você acertou o cultivo, aí você vai trocando as outras plantas para leque de madeira. Bacana? A Marlise pergunta aí, quando você cultiva na brita ou argila expandida pura, a umidade é verificada pelo peso? Não. A umidade, aí nesses casos, tá? O que você vai ver? Principalmente quando a gente cultiva na argila e na brita pura, a gente cultiva de duas formas. Ou a gente cultiva na semi-hidroponia, que aí a gente retém um pouco de umidade no fundo do vaso, né? Se você pegar um vasinho ali para mim, por favor. Né? Então essa daqui é uma Cyanthera adamantinense, né? Então o que eu faço? Aqui é um pote de madeira, aqui tem de plástico, pote de plástico, onde que eu tenho furos na lateral e retém um pouquinho de umidade. Então é cultivado com brita pura. Então ele retém aqui um pouco de umidade para o desenvolvimento da planta. Isso pode ser cultivado tanto as Cyantheras, como eu tenho muitos colegas que cultivam, eu cultivo aqui também Lélias rupícolas, e eu tenho muitos colegas que cultivam Cattleyas dessa forma, com sucesso muito bacana, um sucesso muito grande. Então é possível cultivar dessa forma. E também você pode cultivar elas no vaso de plástico, né? Tem a mestitoglossa, aqui em São Paulo, a mestitoglossa, a Leopold, algumas plantas desse tipo que você pode cultivar na brita, que elas se desenvolvem muito bem, né? Mas aí não é peso, né? Aí qual que é a questão? De você escolher uma ou outra, é o desenvolvimento da planta, é para desenvolver a planta. Qual que é as vantagens? Né? A brita ela é mais pesada e a argila expandida é mais leve, essa é a diferença, tá? Eu nunca cultivei em argila expandida, mas eu tenho muitos colegas que cultivam e têm um sucesso muito bom com argila expandida. Então é a questão de peso, né? Quando você escolhe uma ou outra, qual que é a melhor? Né? As duas são inertes e as duas não retêm umidade. Aí é muito mais de como você vai cultivar dentro do orquidário. Se você quer um substrato um pouco mais leve, é a argila expandida. Um pouco mais pesado, que é o que normalmente o pessoal cultiva e é mais fácil, é a brita. Tá joia? E a brita você pode ter vários tamanhos, a argila expandida praticamente é um tamanho só. Então essa é a grande diferença aí que você tem também. Tá joia? Mas é muito mais da praticidade para você no teu orquidário e no teu cultivo, tá bom? Mas os dois são materiais inertes e não tem problema nenhum. O Ivanor Canever, ele pergunta o seguinte: bom dia, qual a melhor maneira de cultivar Oponiella polistax? Oponiella polistax. Olha, eu tenho Oeoniella, tá? Provavelmente é essa que ele está falando, que é a Oeoniella polistax, tá? Eu cultivo em cachepôs, tá? Então em pequenos cachepôs, dessa forma aqui, cachepô plástico ou cachepô de madeira, com um pouco de esfagno, tá aqui. A Oponiella. Não é.
Não, não ela é. Está mostrando uma... Ela está mostrando uma polistáquia. Está mostrando uma polistáquia. Tá. Então é Oeniella, tá? Se você entrar no site, no meu, eu tenho ela disponível para venda. Então eu acredito que seja essa, tá? E se for essa, eu cultivo em leque de madeira não, em pequenos cachepôs. Então eu coloco a planta aqui, tá? Então ela tem as raízes aqui, ela solta todas as raízes aqui nas folhas, né? Raízes aéreas, né? Tipo Vanda também, tipo um Trichoglostis, né? E aí eu coloco um pouco de esfagno aqui e coloco ela aqui. Ela se desenvolve bem, cresce muito bem. Ambiente com luminosidade filtrada, cuidado com o excesso de regas nessa planta também e uma boa ventilação. Então são plantas sensíveis aí com excesso de umidade e o excesso de... é isso daí, é essa mesmo. Então você vê, Oeniella. Oeniella. Né? Então assim... é cultivado em leque de madeira. Não, em leque de madeira não, em cachepô de madeira ou cachepô de plástico, um pouco de esfagno e ela aqui alta, local bem ventilado, luminosidade filtrada em torno de 60% a 70% e um local bem ventilado. Ela gosta de um ambiente com boa umidade, porém sem excesso de rega. Tá joia? E é assim que eu cultivo e é assim que eu tenho sucesso com ela. Tem algumas plantas ali também que estão bem grandes, bonitas e se desenvolvendo bem, tá joia? Agora são plantas assim que dependendo da região onde que você mora, é isso que você tem que levar em consideração. Se é o ambiente adequado para ela, se a temperatura do teu local não é muito quente ou se não é muito frio. Então é isso que você tem que verificar, consultar a planta ali, entre no Orchids espécies, ou se não você digita o nome da espécie, né? Então vamos lá, o nome da espécie, o nome do gênero, o nome da espécie e depois no final você coloca a palavra IOSPE, IOSP. Isso vai te direcionar para um site que ele vai mostrar ali qual que é a altitude que vegeta essa planta e qual temperatura que ela gosta, qual o tipo de filtração que ela gosta, já vai te ajudar bastante aí no teu cultivo, tá bom? Vamos lá, peraí que tem outra pergunta aqui no Facebook, que é desafio, que é o André. Ixi, o desafio, essa é complicada. Porque é desafio para mim, porque eu nunca ouvi falar. André Luiz, bom dia, mestre. Qual o risco de utilizar cobre nas plantas? Vamos lá. Qual que é o grande problema do cobre? A dose, a dosagem, tá? Normalmente o cobre é utilizado aí como um fungicida de contato, né? Se for esse o caso, né? A cauda bordaleza. E aí o que acontece? Ele é um ótimo remédio, mas dependendo aí do que você for utilizar, o grande problema é a dose, tá? A gente regular qual que é, onde que é, porque entre o remédio e o veneno, qual que é a diferença é a dose. Tá? Então, muitas vezes, na cauda bordaleza ou mesmo no cobre, esse é o grande problema. Eu não uso, já utilizei, matei planta, tá? Matei planta com ela. Então, eu acho que é um produto que, para pequenas plantas, para cultivos pequenos, né, ela é muito arriscada, porque a gente não consegue ter uma dosagem adequada para colocar na planta. E, normalmente, assim, a gente erra para mais. E isso pode ser um veneno para a planta e a gente acaba matando a planta. Então eu já utilizei, perdi planta, matei planta. Então hoje eu prefiro utilizar outros tipos de fungicida, onde que eu tenho um controle melhor, tá? E aí eu consigo ter não corro o risco de matar a planta, tá joia? Então por isso que eu hoje não utilizo, tá? Não utilizo, tá? Então eu espero aí que tenha te ajudado, mas eu prefiro não utilizar. Por quê? Porque justamente a questão é a dose, né? Eu saber onde que é o remédio e onde que é o veneno, né? Então eu prefiro não utilizar por esses resultados negativos que eu já tive. Tá? Numa grande produção, numa grande plantação, aí a história é outra, porque o erro é muito mais difícil, né, de ocorrer, mas em pequenos cultivos, né, como a gente tem aqui,
é muito difícil. E dentro do orquidário a gente tem muitas espécies variadas. Então tem espécies que são bem sensíveis, né? Essas bem sensíveis ao cobre, como tem espécies que vão ser mais resistentes. Mas aí se você jogar nenhuma que seja menos resistente, você vai perder e acaba matando a tua planta. Tá joia? Peraí. Ó, a Ateliê Oura, ela fala o seguinte, pergunta: você já ouviu falar que a argila expandida com o tempo solta toxina? Ateliê Oura. Ateliê Oura. Ateliê, na verdade, eu tenho alguns colegas que utilizam, tá? E dizem ter bons resultados. Eu não utilizo, tá? Então eu não posso te dizer a respeito disso. Já ouvi falar isso, inclusive que queima as pontas das folhas. Mas como eu nunca usei, eu não sei te dizer o resultado. Tá? E talvez esse seja um dos motivos porque eu nunca utilizei, porque eu também já ouvi falar a respeito disso. Tá? Como eu já ouvi falar a respeito disso, eu nunca usei. Então eu não sei te dizer se realmente isso é efetivo ou se isso é uma verdade. O que eu posso te dizer é que eu tenho alguns colegas que já utilizam e dizem que isso é um mito. Mas eu também não sei te dizer se isso é ou não é uma verdade. Tá joia? Então, para mim, eu não utilizo. Tá ok? Então, assim, já ouvi falar dessa mesma questão, por isso que eu prefiro não utilizar. Tem mais uma série de perguntas, mas a gente estourou o tempo. Então tá joia. O pessoal tá aqui desejando Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Ô Marcão, Feliz Páscoa para vocês aí também. Isso aí. Tá? E as perguntas que não foram respondidas... Pode, se as perguntas que eu não consegui responder, me mande pelo feed, né? Pelo feed não, desculpa, pelo direct, né? Ou pelo Messenger, ou pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é o 11 991878965. Eu vou procurar responder todas elas, né? Mas me mande no direct, ou mande também no Messenger ou no WhatsApp, porque fica mais fácil de eu achar essas perguntas e responder mais rapidamente para vocês, tá joia? E caso tenha alguma sugestão para uma próxima live, também pode sugerir ali nesses canais. Tá bom, pessoal? Uma ótima Páscoa para vocês e até semana que vem. Tá joia? Um grande abraço a todos.